Bom dia, meninas, todo mundo bem? Vamos estar iniciando hoje o nosso devocional. Para a honra e glória do Senhor, hoje eu estarei ministrando o capítulo 3 de Provérbios. É uma honra estar aqui novamente com todas, vendo o rostinho de todos, estávamos com saudade. Mas glória a Deus por esse tempo. Então vamos orar, fechar os nossos olhos e entregar esse dia ao Senhor. Paizinho, nós te adoramos, nós te exaltamos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque nós estamos dependentes do Senhor. Pai, que o Senhor manifesta o teu poder, manifesta a tua presença. Pai, neste momento nós clamamos pelo sangue, Senhor Deus, pelo teu sangue sobre as nossas vidas. Paizinho, que o Senhor acampa os teus anjos ao redor da nossa casa. Senhor, vai tirando todo cansaço, todo sono excessivo, toda falta de entendimento. Pai, coloca sobre nós as armaduras celestiais, Senhor, colocando sobre nós a couraça da justiça, guardando o nosso coração. Senhor Deus, sobre nós o capacete da salvação, guardando a nossa mente, trazendo clareza, Pai, trazendo entendimento sobre aquilo que o Senhor, seu Deus, irá ministrar aos nossos corações. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o centro de todas as coisas. Pai, obrigada por esse tempo de mesa, obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio de podermos desfrutar, Seu Deus, desse acesso e dessa liberdade de estar aos teus pés, ó Pai. Obrigada pelo dia de hoje, Senhor. Obrigada por cada vida, Senhor Deus, que se dispôs a entregar, Senhor Deus, o primeiro ao Senhor, ó Pai. Nós te amamos, nós te exaltamos, ó Pai, e nós te entregamos o dia ao Senhor. Seja feito como o Senhor quer, Pai. Faça, Senhor Deus, como o Senhor quer. Estamos aqui porque nós somos vasos e o Senhor é aquele que faz todas as coisas, Pai. Então fica conosco, manifesta a tua presença, Senhor Deus, faz como o Senhor quer. Nós te exaltamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Amém. Todas estão me ouvindo bem? Que bom. Irmãs, hoje eu estarei falando sobre o capítulo 3, né? E é um tempo muito precioso quando falamos de provérbios, né? É um livro onde dá muitas instruções, mas é um livro também onde vai mexer muito com o nosso, como se diz, com o nosso eu, né? Aonde vai tirar muitas escamas, aonde vai tratar o nosso ego, aonde vai tratar o nosso orgulho, e aonde nós precisamos estar em um tempo totalmente vigilante, né, um tempo totalmente ali debaixo da orientação do Senhor, clamando ao Senhor, para que a gente não se perca, né, durante esses 31 dias, porque é um livro onde dá muitas instruções, né, é um livro onde nós temos ali a base de buscar sabedoria no Senhor, mas é um livro onde vai nos confrontar também, né, e muitas das vezes esse confronto pode mexer com o nosso ego, né, pode às vezes mexer com alguma coisa que a gente tem guardada ali, mas toda correção, toda instrução, ela vem para um crescimento, né, ela vem para um benefício, e o capítulo 3, né, eu fui estudar mais um pouquinho, ele é como se fosse um manual mais prático, né, daquele que se dispôs a buscar sabedoria, né, para viver os dias, o diário, né, na completitude da sabedoria do Senhor. Então, que nós possamos estar ali com nossas mentes blindadas, nosso coração guardado, para que quando vier as instruções, a correção, né, é o Senhor nos trazendo de volta ao centro da vontade dEle, é o Senhor nos mostrando aonde nós precisamos, né, estar alinhado com a vontade dEle, né, que esse é o nosso papel como mulheres cristãs. E o capítulo 3 ele tem 35 versículos, tá? E orando, meditando ao Senhor, eu separei alguns, aquele que falou mais forte ao meu coração, ministrou mais forte ao meu coração, e eu separei começando pelo o 5, que fala assim, eu acredito que as irmãs conhecem, né, basicamente o livro de Provérbios, que a maioria de nós, né, às vezes, pegamos ali no início do ano, ou qualquer mês decorrente, falamos, eu vou aplicar, né, ler, estudar o livro de Provérbios, e isso é muito bom. Então, não é uma leitura desconhecida, não é algo, assim, que vai falar, nossa, eu nunca tinha visto isso aqui, mas cada leitura, cada ensinamento, ele é novo, né, é uma porção diária, é o alimento diário. Então, o versículo 5, ele fala assim, confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoie com o teu próprio entendimento, né, que já é um alerta, né, já é um
uma instrução para nós, né, que desde o primeiro ao segundo versículo fala, né, busca primeiro a sabedoria, ata no teu pescoço a sabedoria. Aqui quando Salomão, né, a gente conhece a história de Salomão, quando ele foi ungido, né, que Deus falou, pede a mim o que tu queres, né, e ali ele pediu sabedoria. Então ele foi uma pessoa, né, um rei, que tem todas as propriedades para escrever alguns capítulos do livro de Provérbios, né, então ele tinha essa propriedade porque foi concedida por Deus, né, ali ele buscou no Senhor essa sabedoria, então ele aplicou. Então, deixou esses conselhos para nós hoje como instruções, como base, né? Porque tudo na nossa vida, como mulheres cristãs, transformada, né, filhas, lavada e redimida no sangue do Cordeiro, nós precisamos ter essa mentalidade que nós temos que viver na sabedoria do Senhor, né? Buscar do Senhor as sabedorias para nós aplicarmos no nosso dia a dia, né? Aplicar nas nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida, né? E Provérbios é muito interessante que ele separa, né? Financeiro, casamento, relacionamento, vida espiritual, é, vida no trabalho. Então ele traz todo esse conjunto, né? Não é algo tipo assim, ah, foi vago, não. É algo para a nossa vida inteira, para todas as áreas da nossa vida. E nós, como cristã, a gente não tem uma vida separada, né? A gente não tem uma vida circular e uma vida cristã, né? É uma só. Nós não podemos ter lá fora ser uma pessoa e dentro ser outra, né? Então a gente não tem nós não temos essa mentalidade de ter uma vida circular e ter uma vida cristã. Nossa vida é única, a nossa vida é uma via de mão única e nós andamos na contramão do mundo. Né, eu sempre costumo dizer, nós mulheres não andamos na mão do mundo, nós andamos na contramão. O mundo vai de um lado e nós estamos de outro, testificando a palavra de Deus, mostrando as leis celestiais, trazendo o reino para este mundo, né, testemunhando quem é Cristo nas nossas vidas, né. E aqui não é diferente em busca da sabedoria, né. Enquanto o mundo dita as mulheres têm que ser empoderadas, as mulheres têm que sobressair em todas as áreas, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Nós, como mulheres cristãs, nós temos sim a liberdade, graças a Deus, hoje nós alcançamos esse lugar, né, de poder cursar uma faculdade, de poder ter um curso superior, de poder alcançar lugares altos em governo, né, em patamares altos aqui na terra, e glória a Deus por isso, mas a nossa sabedoria, a nossa instrução, ela vem do Senhor, né? A base de Cristo, a nossa sabedoria, ela vem do Senhor. Em primeiro lugar, nós temos que buscar no Senhor, né? Como fala aqui, não se apoie no seu próprio entendimento. Tudo que nós buscamos aqui na terra, não é proibido, sabe, nós buscarmos conhecimento, nós cursarmos uma faculdade, nós estudarmos, procurar entender, sabe, os conteúdos, o que está acontecendo na atualidade, sabe, isso é louvável, nós precisamos também entender, né, mas não é a nossa base ela tem que estar linkada em buscar do Senhor a sabedoria, para quando nós estivermos neste lugar que o Senhor nos colocou, nós exercer exatamente o nosso chamado, exercer exatamente aquilo que nós estamos ali para fazer. Pode ser que você esteja ali para exercer uma função trabalhista, a exercer qualquer outro cargo, mas você está ali com uma função principal, estabelecer o reino dos céus por onde você passar, né. Então, quando nós nos apoiamos no Senhor, fala: "Senhor, tira de mim todo essa autossuficiência, de achar que eu sei mais, de esses conhecimentos que eu sei, mas aplica aqui agora a sabedoria do céu", né. Ali quando eu me lembro a história de Daniel, né, quando eles foram levados ali para Babilônia, eles foram muito instruídos, né, foram instruídos aos grandes sábios, sabe, eles tiveram muitas instruções, todas as leis babilônicas ali, todos o governo ali, eles foram muito instruídos, eles e seus amigos, mas eles nunca deixaram de buscar em Deus a sabedoria. Então, quando os reis, quando o governo vinha perguntar alguma coisa a eles, né, eles entregavam ali
o que os céus já tinham liberado sobre a vida deles, né? Eles nunca se apoiaram no conhecimento das leis babilônicas, né? Naquilo que eles tinham sido ensinados. Eles sempre procuravam entregar a sabedoria celestial, né? Porque quando nós estamos debaixo da sabedoria de Deus, ela quebra decreto, ela quebra todo tipo de altruísmo na mente, ela quebra todo paradigma humano. E a palavra de Deus, ela é testificada. Às vezes é só uma palavra que você vai falar, às vezes é só um conselho que você vai dar, mas quando é embasado na sabedoria, aquilo ali, ela flui vida, sabe? Ela flui uma transformação. Às vezes você nem percebe que aquilo ali está sendo uma palavra que está edificando outras pessoas, né? Então, que nós não venhamos nos apoiar no nosso próprio entendimento, né? Naquilo que nós já pensamos que sabemos, né? Sempre ter o coração disponível e humilde para falar, Senhor, hoje eu vou participar dessa reunião na diretoria da empresa, hoje eu vou participar de algo no meu trabalho, na minha escola, hoje eu preciso dar um conselho para minha família, para os meus filhos, hoje eu preciso lidar com uma situação difícil com meu esposo, ou uma conversa difícil com uma colega, me dá sabedoria, sabe? Coloca as palavras na minha boca, não me deixe me apoiar no meu achismo, sabe? Que muitas das vezes a gente já deixa sobressair, né? E às vezes até o tom de voz é uma coisa que eu tenho buscado muito ao Senhor, né? Eu falei, Senhor, me ajuda, porque muitas das vezes a gente fica assim, mas eu não quis falar dessa, é o jeito que eu falo, mas sim, muitas das vezes a forma, o tom como nós falamos, né, pode causar uma grande desastre, né, pode causar uma grande frustração na outra pessoa, e é onde nós, não que a gente vai sempre falar, não, não é isso, irmãs, que eu tô dizendo, sabe, é ter coerência com as atitudes, ter coerência na maneira como falamos, ter coerência na palavra que nós vamos estar falando, coerência no tom de voz. Uma coisa que é muito rotineiro comigo mesmo, às vezes quando eu vou estar ali aconselhando o Gustavo, né, eu começo ali de boa e tudo, quando eu dou fé, eu já tô, e ele, por que você tá gritando? Eu falei, mas eu não tô gritando, eu só tô querendo que você entenda. Ele, mãe, mas não, a senhora não precisa falar dessa forma, parece que já tá gritando, brava, porque eu tenho uma, então não, graças a Deus eu fui liberta disso, né, na minha infância eu sofri de uma gagueira, então tem muita hora, assim, que se me dá muita pressão sobre mim, né, eu não consigo falar, e para mim falar eu preciso estar assim, sabe, parece que se eu falar um pouquinho mais alto, parece que a pessoa vai me ouvir melhor, né, mas isso, graças a Deus, não, não é coisas que o Senhor está tratando em mim, que eu não preciso, né, buscar esse tom de voz mais alto para que a outra pessoa possa me ouvi-lo, né, mas muitas das vezes a gente erra nisso, né, e graças a Deus o Senhor nos ensina dentro da nossa casa, né, e eu estou sendo corrigida, confrontada dentro da minha casa, assim, numa conversa, numa instrução, o Senhor tem me corrigido e eu tenho me posicionado a isso, então que nós não venhamos nos apoiar no nosso próprio entendimento, né, mas buscar no Senhor essa sabedoria. E o próximo versículo é o 21, que é um versículo que eu amo em Provérbios, sabe, todo início do ano eu aplico o livro de Provérbios na minha vida, né, mas esse versículo, quando eu vejo que o negócio tá assim meio desandando, que eu tô querendo meio me apoiar em mim mesmo, né, eu venho e aplico ele, e faço dele a minha oração diária, que fala assim, o 21. Meu filho, não se afaste dessas coisas dos teus olhos, guarda a perfeita sabedoria e a discrição. Nós, como mulheres de Deus, essa palavra discrição, ela tem que ser o nosso teto, sabe? Ela tem que ser a nossa base, ela tem que ser o nosso chão, ela tem que ser o nosso teto, sabe? Porque nós somos mulheres da realeza, sabe? Nós somos mulheres cheias do Espírito Santo. E mulheres que vivem, que guardam a sabedoria do Senhor, ela vem com essa poção, sabe? Ela vem com esse presente embrulhado, que vai assim desembrulhando aos poucos, que vai soltando aos poucos a discrição, sabe? A discrição é uma virtude que o mundo tem perdido, sabe? Que as mulheres têm perdido, a gente tem deixado, por ser tão óbvio, por ser uma coisa tão simples, a gente tem deixado de ser discreta.
Sabe, porque a militância do mundo, a política do mundo tem pregado, você tem que ser tal, você tem que estar na capa da revista tal, você tem que estar no jornal de amanhã, como a CEOL, como isso, como aquilo. Irmãs, isso não é errado. Se Deus te deu esse talento, se Deus te empoderou disso, da palavra, da sabedoria, vai, mas seja uma mulher discreta. Sabe, seja uma mulher sábia, sabe, a discrição, ela vem carregada de tanta virtude, de tanta sabedoria, a discrição, ela nos livra de tanto confronto, de tanta aflição, de tanta guerra desnecessária, e a discrição, ela começa por nós, começa dentro da nossa casa, guardando a nossa casa, guardando as nossas vidas, guardando aquilo que o Senhor colocou, sabe, sobre nós, os talentos, os dons, sabe, a sabedoria, a busca. Quando nós estamos em algum lugar, quando a mulher discreta, ela chega, gente, ela não fala nada, sabe? Ela chega com aquela elegância, ela chega com algo que todos notam. Pode prestar atenção que uma mulher discreta, quando ela chega, o modo dela sentar, o modo dela liberar uma palavra, dela simplesmente chegar, pode ser o ambiente que for. Aquele ambiente ele é transformado, aquele ambiente ele é tocado. Às vezes ela chega, ela senta, ela só senta, sabe? E aquilo ali já é carregado de um peso de santidade, de um peso de alegria, que muitas das vezes ela nem percebe. Mas quem está do lado, aquilo que está sobre a vida dela, a discrição que está sobre a vida dela, começa a despertar. O ambiente é transformado, sabe? Porque, não sei se você já prestou atenção, que muitas das vezes quando você está num lugar e tudo, que tem aquela pessoa que é meio pesada, que tem uma energia meio negativa, aquela coisa toda, que quando chega no local, todo mundo se levanta, começa a sair, começa a falar assim, eu vou para cá, vou para ali. Irmão, isso é o oposto da discrição, sabe? Porque aquela pessoa ela não vai ter sabedoria em guardar a conversa que está sendo liberada ali, ela não vai ter a sabedoria o momento certo de perguntar, o momento certo de responder, sabe? Aquela pessoa indiscreta, já prestou atenção aquela pessoa que é a palavra é essa, indiscreta, que te faz uma pergunta assim desnecessária naquele momento, que constrange todo o ambiente, que traz aquele atrito, que diz que a conversa sai de rumo, o negócio, quando dá fé, já está num clima de hostilidade. Então, isso é o oposto da discrição. E nós, como as mulheres cristãs, transformadas, filhas de um Deus Altíssimo, temos que praticar a discrição, sabe? A discrição é uma coisa que nós temos que praticar, assim como nós desejamos e praticamos buscar todos os dias ser mulheres sábias, buscar e praticar a sabedoria na nossa vida. A discrição, ela tem que fazer parte das nossas vidas. Ela tem que ser um estilo de vida para nós, sabe? Porque nós estaremos exercendo um grande papel na sociedade, sendo as mulheres discretas. Não é aquela mulher apacata, sabe? Não é aquela mulher que não abre a boca. Não é aquela mulher que não sabe se posicionar. Não é aquela mulher que se esconde, que aceita tudo. Não é a passividade, irmãs. É a discrição. É saber falar, é saber perguntar, é saber se posicionar, sabe? Que quando você abrir sua boca, você vai estar carregada de uma sabedoria. Por exemplo, você que é líderes de mulheres, você que é esposa de pastor, você que lidera alguma coisa, você tem que ter essa discrição de ouvir aquilo ali, sabe? De um momento certo você falar, eu tenho isso para te falar, eu tenho isso para te falar, sabe? A forma como você vai dar um conselho. Então, isso é um estilo de vida para nós, assim como todo provérbio. Os 31 capítulos do livro de Provérbios, irmãs, não é uma leitura. Ele tem que ser um estilo de vida, sabe? É um estilo de vida. Nós não temos vida circular, nós não temos, sabe? Nós não temos vida circular, que lá fora a gente faz o que quer, ouvimos o que queremos, vestimos o que queremos, falamos o que queremos. Não. Sabe? A partir de hoje, se alguém tinha essa mentalidade, esse negócio de dizer, eu tô aqui, eu tô fazendo isso porque é aqui fora do meu âmbito, é aqui no meu local de trabalho. Não, irmãs, lá dentro você vai ser uma mulher sábia, você vai ser uma mulher discreta e você vai ser uma mulher do reino, posicionada.
sabe? Então, e que esse versículo possa estar enraizado no nosso coração, como foi dito ontem, né, que Deus está falando, me escuta, olha para mim, eu preciso que você atenda isso, sabe? Ata no seu pescoço, sabe? É dia e noite, não aparta da sua boca, assim como Josué falou, não aparta as leis de Moisés da tua boca, é dia e noite, sabe? Então, que nós buscamos a sabedoria dia e noite, sabe? O mundo, ele não pode ditar quem nós somos. Sabe, a palavra de Deus já diz, mulher virtuosa, mulher sábia, não se apoie na busca do mundo, se apoie na minha palavra, na minha base, que a gente vai ser livre de muitos conflitos, sabe? Vai ser livre de muitas coisas. Às vezes até para comprar um carro, comprar uma casa, comprar algo que você precisa, que nós precisamos, nós temos que consultar o Senhor. Nós temos que ser sábio para aquele momento, sabe? Será que é essa a estação certa? Então busca no Senhor, são coisas simples, são coisas que tem que ser aplicado diária, prática, a prática é diária, sabe? Às vezes, eu tenho aprendido muito, né, que quando a gente se torna mãe não vê um manual, né, a gente aprende aos dias, ali constante, né, no diário, no fogo mesmo que a gente aprende, né, e muitas das vezes quando eu me deparo com alguma situação, antes eu já vinha com aquela coisa assim, já vinha para querer a explicação, já queria uma resposta, já queria uma mudança de comportamento, e hoje não, eu falo: "Senhor, eu posso falar agora? Será que esse é o momento? Será que se eu parar agora, do jeito que ele está aqui, ele vai me escutar? Ou eu vou estar só jogando as palavras por ar? Só jogando palavras que a pessoa não vai estar ouvindo?" Então eu tenho buscado no Senhor, falei: "Senhor, acalma meu coração, cessa esse fogo dentro de mim, me acalma, respiro, dou uma volta, volta, eu falo: agora podemos conversar", e ali eu aplico os conselhos, o que tem que ser dito, sabe? E tem gerado resultado, sabe? Tem gerado isso, porque é o momento certo, é buscar no Senhor essa sabedoria de aplicar os conselhos. E o outro versículo é o 24, que fala assim: quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Né? Nessa busca da sabedoria, o Senhor tem promessa para nós, né? Esse versículo 3, o capítulo 3, né, é buscar sabedoria em prática para nós vivermos o dia, a prática e sabedoria com bênçãos, com benefícios, né? Então o dia mau ele vai chegar para nós, sabe? Estou aqui falando alguns exemplos porque ele chega, sabe, isso que a gente não está isento nada disso, eu sou filha de Deus e nada vai me atingir, eu não vou passar por uma dificuldade, eu não vou passar por uma luta, por uma guerra, não. Nós estamos em constante guerra, nossa guerra é diária, sabe, mas em todas elas o Senhor já venceu e nós somos mais do que vencedoras, né? Então, quando o dia mal chegar, e a noite cair, nós vamos ter uma noite tranquila, nós vamos poder inclinar nossa cabeça ao travesseiro e ter uma noite de repouso, porque o Senhor entrega essa sabedoria com bênção, com promessa. Então, que no dia mal a irmã possa olhar para o céu e falar: Senhor, eu estou aqui, me dá essa sabedoria, me ensina a me aquietar o meu coração e me dá essa tranquilidade em descansar no Senhor e eu vencer esse dia mal sem murmurar, sem maldizer, sem ser mimizenta, sabe? Sem causar uma confusão dentro do meu lar, sem ser uma mulher azeda. Me ensina a vencer esse dia mal e à noite eu poder ter uma noite tranquila na minha casa, com meu esposo, com os meus filhos, no meu local de trabalho, sabe? Essa é uma promessa que o Senhor libera sobre as nossas vidas. E para finalizar, o versículo 25, que fala assim, não tema, cadê, gente, o 25, perdão, gente, não, o 27, irmãs, que fala assim, não retém o bem, quem é devido, o quando estiver no poder da tua mão de fazê-lo, sabe? O 27, esse aqui é uma instrução também, porque o Senhor tem liberado os talentos sobre nós, né? O Senhor tem liberado dons sobre nós, né? E aqui dá uma instrução para nós não reter aquilo que o Senhor já tem liberado sobre as nossas vidas, que aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós não pode parar em nós, né? Tem que transbordar para outras pessoas, tem que transbordar para outras vidas. Muitas das vezes a gente tem se calado diante de situações
tem se isentado, tem ficado passiva diante de coisas, porque a gente fica com medo, fala, não vou fazer nada, eu não vou fazer isso porque eu não tenho essa capacidade, eu não sei falar bonito, eu não sei orar bonito, eu não sei ministrar bonito, eu não sei, a minha casa é pequena, eu não posso abrir para um grupo de célula, de GM, eu não posso convidar uma irmã para tomar um café comigo porque eu não tenho louças bonitas. Irmãs, o que o Senhor liberou sobre a sua vida, não retenha, sabe? Libera. Se é um abraço, libera. Se é uma palavra, libera, sabe? Transborda. Chegou o tempo de nós transbordar aquilo que o Senhor já colocou sobre nós, sabe? Se você tem o dom de louvar, louva na sua igreja, sabe? Se você tem o dom de ministrar, ministra para os pequenos grupos, libera a sua casa, sabe? É uma vez no mês, a cada 15 dias, sabe? Se você tem o dom, se você gosta de visitar os doentes nos hospitais, faz uma capelina, vai lá, busca como que você tem que se preparar para você ir lá. Sabe, o Senhor já te capacitou, o Senhor já nos capacitou. Não é grandes títulos, não é grandes nomes. O Senhor conta conosco. O Senhor só precisa de um que fala assim: eis-me aqui. Sabe, como nós, sabe, nós levantamos 5 da manhã e falamos: Senhor, estou aqui porque o meu primeiro é para o Senhor. Sabe que o Senhor nos capacitou, cada uma de nós aqui tem uma demanda, cada uma de nós aqui quando sair, sabe, o nosso dia já está programado, tem filhos pequenos, outros já estão levando na escola, sabe, libera uma palavra, tem pessoas, mulheres do nosso lado precisando de ouvir aquilo que o Senhor já colocou sobre as nossas vidas, e muitas das vezes a gente quer reter, sabe, é só como se fosse, como aqui mesmo em Provérbio lá na frente vai falar um sanguessuga, só, Senhor, me dá, eu quero, eu quero, eu quero, e o Senhor está dando, e a gente não está liberando, sabe, então o tempo é esse, sabe, o momento é esse, libera, sabe, fala, Senhor, qual é a área? Eu tenho um segredo comigo, isso é coisa minha, sabe? Que o salmo da minha vida é o Salmo 46, sabe? Eu aplico na minha vida diariamente. Sabe, a minha vida, eu cresci no meio da guerra, a minha vida é assim, eu louvo a Deus por isso. Mas quando eu não sei aconselhar alguém, muitas das vezes as pessoas vêm, buscam conselho, me falam, as pessoas que me param, eu estou no meu local de trabalho, vem se conta uma situação que eu olho para a pessoa e falei, isso aqui eu não consigo resolver. Mas deixa eu te falar, tem um versículo na Bíblia que fala assim, aquietai o vosso coração e sabereis que eu sou Deus. Sabe? Essa é a palavra que eu libero na vida da pessoa, porque eu aprendi. Falei assim, o Senhor me tirou da guerra, o Senhor venceu minhas guerras, então o Senhor vai vencer a sua guerra também. Eu não preciso elaborar um texto bonito, eu não preciso elaborar uma palavra, uma palestra, sabe? E muitas das vezes eu falo, eu posso te abraçar? Sabe? O meu coração, às vezes, eu tô passando um sufoco, uma guerra, que eu falo, posso te abraçar? É esse momento onde o Senhor traz, vai liberando, sabe? Ali o operar do Senhor, o operar do Espírito Santo. Pode ser que você nunca mais veja essa pessoa, mas a vida dela foi tocada, a semente foi plantada. Então não é hora mais de nós reter, sabe? Não é hora mais de nós viver nessa timidez, de dizer, eu não sei falar. Irmãs, como eu falei, eu vim de uma gagueira, sabe? Se for falar de pessoas improváveis em fala, que sou eu. Sabe, mas eu falei pro Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero viver mais nessa passividade. Só me ensina a ser discreta, me ensina a ser a mulher que o Senhor escreveu a minha história, sabe? A minha casa precisa, eu preciso deixar um legado, eu preciso deixar algo para esse mundo, eu preciso que o mundo conheça quem foi a Cleo, sabe? Eu preciso que a minha geração conheça, não porque eu quero um título, não, sabe? Tem a história do Billy Graham, que acho que todas as irmãs conhecem, que é maravilhoso, e eu já estou encerrando. Gente, ele foi um dos maiores conselheiros da maioria dos presidentes dos Estados Unidos, sabe? A maioria dos presidentes dos Estados Unidos, quando precisava buscar um conselho, buscava ele, sabe? Ele era um dos conselheiros deles. Que hoje nós possamos ter essa mentalidade de filhas do reino, que nós estamos aqui para deixar uma história nessa terra, sabe? Para fazer parte dessa nação, sabe? Com as palavras de Deus, com a sabedoria. Isso era o que o Senhor ministrou ao meu coração. Perdão pelo horário, que as irmãs tenham um dia abençoado. Eu vou estar orando. Senhor, obrigada por esse dia. Seu Deus, obrigada por cada instrução. Seu Deus, direciona o nosso coração, seu Deus, ao centro da tua vontade. Que nós possamos, seu Deus, estar em busca constante pelo poder do Senhor, pela sabedoria do Senhor, Pai. Seu Deus, nas nossas escolhas, Pai, nos nossos conselhos, no nosso trabalho, na nossa casa. Espírito Santo, seja conosco no nome de Jesus.
Amém.